Olá, sou a professora Fátima Martini. Esse vídeo mostra as principais características da arte gótica empregadas nas construções levantadas na Itália e na Inglaterra durante o período denominado de Baixa Idade Média. Acostumada com o estilo anglo-normando do período, a Inglaterra também se entusiasmou com o estilo gótico produzido na França e, rapidamente, em poucas décadas, passou a desenvolver um estilo próprio em meados do século XIII, principalmente nas intervenções e ampliações em diversas igrejas já levantadas, mas por acabar. É o caso da Catedral de Gloucester. No século XI, Guilherme, o Conquistador, ordenou a construção da Abadia de São Pedro. Já no século XVI, Henrique VIII dissolveu a abadia e fundou a Catedral Anglicana de Gloucester. No interior, as colunas cilíndricas com estreitos capitéis redondos sustentam arcos com detalhes em zigue-zague. No século XV, os dois vãos ocidentais e a janela oeste foram refeitos no estilo perpendicular, com a abóbada de Lierre, também chamada de estelar. No detalhe, a linda janela, localizada na fachada oeste. Os pilares cilíndricos com capitéis e arcos em zigue-zague formam o nível da arcada. As janelas do corredor têm rendilhado perpendicular. O trifório cego apresenta arcos redondos pares, e acima o cleristório com janelas ogivais ocupa o espaço de cada arco da arcada. A abóbada inglesa, primitiva, se divide a partir da linha dos pilares. Levantada no século XIV, a Catedral de Gloucester é um exemplo do gótico final inglês, também chamado de gótico perpendicular, com ênfase no verticalismo, com colunas adoçadas a partir do piso até a abóbada. A capela-mor é reta e na abóbada ogival as nervuras foram multiplicadas formando um desenho ornamental. Na imagem, os claustros com teto abobadado em leque. A Catedral de Lincoln foi levantada entre os séculos XII e XIII. Aqui a fachada com janela do Coro dos Anjos. Iniciada no século XII sobre outra normanda, a Catedral de Lincoln, terminada no século XIII, apresenta e mistura diferentes elementos no seu interior, principalmente em relação às abóbadas. Diferentes tipos de abóbadas são encontradas no interior da Catedral de Lincoln, assim como colunas, capitéis, janelas e vitrais se distribuem nas mais diferentes formas decorativas. Com nervuras assimétricas, as abóbadas no espaço do coro são chamadas de abóbadas malucas. As diferentes abóbadas se comunicam nos espaços e a cabeceira plana é ocupada por uma gigantesca janela de luz fechando a nave. O Coro dos Anjos é um espaço a leste da igreja e abriga um imenso vitral. Aqui, a arcada, trifório e clerestório, do coro posterior, também chamado de Coro dos Anjos, por causa das imagens de anjos no trifório. Na imagem, a Casa do Capítulo e a rosácea da fachada sul da Catedral de Lincoln. A Catedral de Salisbury foi levantada no século XIII e a torre do cruzeiro e a flecha foram finalizados no século XIV. A largura da fachada ocidental foi ampliada em relação ao corpo da igreja e recebeu linhas horizontais, onde se destacam as ornamentações e as esculturas. Arcobotantes e contrafortes no exterior possibilitam a distribuição uniforme do peso. A planta em forma de cruz latina mostra as três naves.
Na nave central, a ênfase é dada para as linhas horizontais, as quais levam o olhar até a cabeceira. As nervuras das abóbadas nascem de místulas distribuídas entre as janelas do clerestorio. Na imagem, o teto decorado na altura do coro. Vista da arcada trifório e clerestorio da Catedral de Salzburg. Na fachada ocidental, as 3 janelas iluminam o ambiente. E no transepto norte, as lindas janelas. O claustro e a casa capitular, que apresenta forma octogonal e um pilar central, de onde partem nervuras, as quais se juntam às outras com origem nos colunelos entre as janelas. O gótico italiano e a igreja dominicana de Santa Maria Novella, em Florença, levantada nos séculos XIII e XIV. A arquitetura gótica chegou na Itália apoiada na simplicidade das construções cistercienses. A planta baixa de Santa Maria Novella é um exemplo dessa lógica e simplicidade. A nave central, o cruzeiro e a abside consistem de espaços quadrados e o transepto apresenta 2 capelas de cada lado. A parte superior da fachada em mármore branco e verde é um projeto de Leon Battista Alberti, no século XV. Alvenaria de pedra policromada adornam as arcadas da nave central e as nervuras das abóbadas das 3 naves. As abóbadas em arco e os contrafortes escondidos nas naves laterais reforçaram toda a estrutura da construção. No clerestorio foram utilizadas aberturas circulares, chamadas de olhos de boi, e na abside foi adicionada uma alta janela tripla, capaz de iluminar todo o amplo interior. A torre campanário da Basílica foi construída no início do século XIV, usando como base a torre de observação medieval da antiga igreja. Na imagem, o claustro da Santa Maria Novella. Aqui a Catedral de Milão, iniciada no século XIV sobre outra demolida. Consagrada no século XVI, a fachada só foi terminada no século XIX, no estilo neogótico. A fachada ocidental apresenta 5 portais referentes à nave central e às laterais. Aqui a fachada poligonal da abside e os vitrais. Na fachada encontram-se diferentes estilos executados durante o século XIX, o barroco, o neoclássico e o neogótico. A Madonna em cobre dourado foi executada no século XVIII sobre a agulha da torre central. A Catedral de Milão apresenta planta em cruz latina, nave central, presbitério, deambulatório, abside poligonal, 2 naves laterais de cada lado, atravessadas por um transepto e uma lateral de cada lado. Pilares e paredes perimetrais reforçadas por contrafortes suportam os arcos ogivais e as janelas altas e estreitas. Nos detalhes, pilares com colunas adossadas e capitéis esculpidos, e a decoração no teto de abóbodas. Aqui, presbitério, altar e cibório, que é um pavilhão sustentado por colunas e rematado por cúpula, substituído por baldaquino em outros períodos e estilos.
O presbitério que antecede o altar-mor é uma obra renascentista com um coro, 2 órgãos e 2 púlpitos. Vitrais iluminam as diversas capelas espalhadas pelas naves laterais. E os lindos contrafortes, arcobotantes e pináculos que suportam e embelezam o Duomo de Milão. Nessa aula em vídeo, você observou as principais características da arte gótica empregadas nas construções levantadas na Itália e na Inglaterra, durante o período da Baixa Idade Média. Espero que você tenha apreciado. Continue conosco. Um forte abraço.